E se a escuridão que você tanto teme for, na verdade, o que revela a única luz que importa? Eu sei como é o som do caos, o ruído da dúvida e do medo ecoando no vazio da alma, fazendo você se sentir perdido em uma tempestade sem fim, acreditando que o silêncio de Deus é abandono. Mas existe um segredo que os antigos navegadores conheciam. Não se trata de esperar a tempestade passar, mas de aprender a enxergar um farol que só se torna visível no meio da escuridão mais profunda. Uma luz que não apenas guia, mas redefine o próprio significado da sua tormenta. Existe uma dor que não sangra, uma tempestade que não faz ruído. É o silêncio gelado que se instala entre a sua alma e o céu. Começa como uma névoa sutil, uma dúvida passageira, mas com o tempo, essa névoa se torna um muro invisível. Você ora, mas suas palavras parecem ricochetear no teto e voltar vazias. Você busca, mas o Deus que antes parecia um sol radiante, agora se assemelha a uma estrela distante e fria. Este é o epicentro da verdadeira crise de fé. Não a negação de Deus, mas a sensação excruciante de ser esquecido por Ele. Um navio que perdeu de vista a costa e agora flutua à deriva no vasto e indiferente oceano da existência. É neste momento de desolação que o mundo lhe oferece suas soluções, seus mapas falsificados para superar o sofrimento. Ele lhe diz para se ocupar, para encher cada segundo de silêncio com barulho, trabalho, entretenimento. Ele lhe vende a ideia de que o vazio na alma pode ser preenchido com conquistas, com posses, com a aprovação de outras pessoas. Como um arquiteto insensato, você tenta construir sua felicidade sobre a areia movediça das circunstâncias, erguendo estruturas frágeis que a primeira onda de dificuldade real inevitavelmente arrasta para o mar, deixando-o ainda mais exposto e sentindo-se perdido do que antes. E nós mesmos, em nossa sinceridade desesperada, criamos nossas próprias estratégias sobre como lidar com a dor. Transformamos a fé em uma transação, um contrato de performance. Acreditamos que, se cumprirmos uma lista de rituais, se formos moralmente impecáveis, se nos esforçarmos o suficiente, forçaremos a mão de Deus e o faremos quebrar o seu silêncio. Tentamos merecer a paz que, na verdade, só pode ser recebida. Esse esforço é exaustivo, uma corrida sem linha de chegada que apenas aprofunda as rachaduras em nosso espírito e nos convence de uma mentira terrível, a de que não somos bons o suficiente para sermos ouvidos. A jornada se torna um ciclo de frustração. Cada tentativa de consertar a situação com nossas próprias mãos parece apenas afastar a costa ainda mais. Acabamos vivendo uma fé de fachada, sorrindo na congregação enquanto por dentro a nossa alma grita em um deserto. É a angústia de carregar uma sede profunda enquanto se está rodeado por miragens de água. Fingimos força, falamos as palavras certas, mas à noite, no escuro do nosso quarto, a pergunta que não quer calar ecoa: até quando? Esta é a falência do paradigma comum, a exaustão total de todos os métodos humanos. E é precisamente aqui, no fundo deste vale, no ponto de rendição absoluta, onde todas as nossas forças se esgotaram e todos os mapas se provaram inúteis, que a verdadeira jornada começa. É quando admitimos nossa incapacidade total de navegar nesta escuridão que nos tornamos pela primeira vez qualificados para enxergar uma luz que não vem de nós. O fim do seu esforço não é o fim da esperança. Na verdade, ele é o único e verdadeiro ponto de partida para encontrar o farol que você ainda não sabe que está procurando. Agora, incline-se para perto e ouça a verdade que vira o seu mundo de cabeça para baixo. E se eu lhe dissesse que Deus nunca se moveu? E se toda essa distância que você sente, todo esse silêncio que o tortura, não for um ato dele, mas uma consequência da sua própria navegação? A filosofia de Cristo nos apresenta uma realidade radical. O farol é fixo.
Ele é a luz constante, a rocha inabalável, que permanece no mesmo lugar ontem, hoje e para sempre. A percepção de distância não surge porque o farol se afasta no horizonte, mas porque o nosso próprio barco, açoitado pelas correntes do medo e da autossuficiência, se desviou da rota. A barreira que você sente não foi erguida por Deus para mantê-lo afastado. Ela foi tecida por nós, fio a fio. É um véu costurado com os fios do nosso orgulho, da nossa desconfiança e da nossa teimosa insistência em entregar a Deus um mapa desenhado por nós, em vez de humildemente lhe pedir a bússola. Nós apresentamos a Ele nossos planos, nossas condições, nossos prazos e chamamos isso de fé. Jesus, no entanto, ensina que a verdadeira fé começa onde nossos mapas terminam. A barreira não é feita de tijolos, mas de expectativas. É a nossa definição de como a ajuda deveria ser que nos cega para a ajuda que já está sendo oferecida. A mensagem de esperança de Cristo é um convite revolucionário para abandonar o esforço ansioso. Pense em suas palavras. Ele nos manda observar os pássaros que não semeiam nem colhem, e os lírios que não trabalham nem tecem, mas são vestidos com uma glória que supera a de qualquer rei. Isso não é um chamado à passividade, mas a uma atividade de ordem superior, a de confiar em Deus. É a troca da nossa luta frenética pela paz interior que vem de descansar em Deus. A troca do controle pela confiança, do nosso exaustivo monólogo de súplicas pelo silencioso e atento diálogo da rendição. É por isso que a dificuldade surge, é por isso que a tempestade é permitida. Ela não é um sinal do abandono de Deus, mas a sua ferramenta mais eficaz de demolição. A tempestade vem para despedaçar as casas que construímos na areia, nossa confiança na carreira, no dinheiro, na nossa própria força ou retidão. O caos não é o inimigo da fé, ele é o ambiente que a purifica. A escuridão não vem para esconder o farol, mas para criar o contraste necessário para que ele seja a única coisa que possamos ver. É no meio da aparente perda que começamos a encontrar força na dificuldade, uma força que não vem de nós. Portanto, a solução nunca foi e nunca será tentar gritar mais alto para que Deus o ouça através da tempestade. A solução é aprender a silenciar o motor barulhento do nosso próprio pânico para, enfim, ouvir a sua voz mansa e suave que esteve lá o tempo todo. As promessas de Deus não são de uma vida sem tempestades, mas da sua presença infalível dentro delas. O convite de Cristo é para que você pare de tentar navegar sozinho e entregue a Ele o leme. Apenas quando você fizer isso, a névoa começará a se dissipar, revelando que o farol nunca esteve distante. Você é que estava olhando na direção errada. Mas por quê? Por que um Deus de amor arquitetaria uma jornada que passa por vales tão escuros? A resposta reside em uma das verdades mais difíceis e libertadoras dos ensinamentos de Cristo. Deus está infinitamente mais comprometido com a forja do seu caráter do que com a garantia do seu conforto. Ele age não como um servo que atende a todos os seus desejos, mas como um pai e um mestre artesão. Um bom ferreiro sabe que o aço só se torna uma espada forte e confiável após ser submetido ao fogo intenso e aos golpes repetidos do martelo. O calor e a pressão não são sinais da raiva do ferreiro, mas as ferramentas indispensáveis da sua arte transformadora. A filosofia de Cristo nos revela um paradoxo divino. O poder de Deus se manifesta perfeitamente na nossa fraqueza. Enquanto nos sentimos fortes, autossuficientes e no controle, nós operamos a partir do nosso próprio poder limitado. Confiamos em nossa inteligência, em nossos recursos, em nossa própria justiça. A tempestade, portanto, tem um propósito sagrado: esgotar completamente as nossas reservas. Ela é projetada para nos levar ao ponto de falência existencial, o lugar onde finalmente admitimos:
eu não consigo mais. É nesse exato momento de rendição que deixamos de obstruir o fluxo do seu poder. A nossa fraqueza não é um obstáculo para Deus, é o espaço vazio que Ele anseia por preencher. Isso nos obriga a redefinir radicalmente o que significa sofrimento e bênção. Em nossa visão limitada, sofrimento é uma maldição e bênção é uma vida fácil. Cristo nos mostra o contrário. Ele usa a metáfora da videira, explicando que o agricultor poda os ramos que dão fruto, não para puni-los, mas para que deem mais fruto ainda. A poda é um ato de cuidado, embora doloroso. Da mesma forma, o sofrimento, na perspectiva divina, não é o oposto da bênção. Muitas vezes, ele é o seu vaso. A dificuldade é o solo fértil, onde as raízes da confiança genuína podem, enfim, se aprofundar e encontrar a verdadeira fonte de vida, longe da superfície. E o porquê final de todo esse processo é a intimidade. Um relacionamento baseado em transações. Eu faço isso, tu me dás aquilo. É superficial e frágil. Ele dura apenas enquanto as coisas vão bem. Mas um relacionamento forjado na adversidade, onde aprendemos a confiar em alguém no meio do fogo, torna-se inabalável. Deus permite a tempestade para que você aprenda a se agarrar a Ele, não como um conceito teológico ou um último recurso, mas como o seu único e verdadeiro refúgio. Ele não quer apenas a sua obediência, ele anseia pela sua confiança. É nesse lugar de dependência total que a verdadeira paz interior, a paz que o mundo não pode dar nem tirar, começa a florescer. É por isso que a luz do farol é tão diferente de qualquer outra. Ela não apenas ilumina o caminho à sua frente, ela aquece e transforma o que está dentro de você. O objetivo final das promessas de Deus não é apenas resgatá-lo da escuridão, mas usar a escuridão para infundir em você a sua própria luz. A meta não é simplesmente superar o sofrimento, mas ser tão transformado por ele que você mesmo se torne um farol de esperança para outros que ainda navegam perdidos no caos. Um testemunho vivo de que a noite mais escura precede o amanhecer mais glorioso. Então, como se vive esta verdade quando as contas se acumulam, a enfermidade ataca ou a solidão da noite chega? A primeira aplicação prática não é uma ação, mas uma abstenção. É o ato deliberado de praticar a quietude ativa. Quando a onda de pânico vier, a sua primeira disciplina é a de se recusar a ser levado por ela. Em vez de pegar o telefone para se distrair, em vez de correr para o barulho, em vez de preencher sua mente com cenários catastróficos, você para, você respira. E no silêncio forçado, você oferece a Deus não as suas soluções, mas o seu silêncio. Um espaço para que a voz dele, pela primeira vez, seja mais alta que a do seu medo. Este ato de parar, no entanto, irá declarar guerra dentro de você. No momento em que você decidir confiar, o velho navegador que habita em sua alma, aquele que por anos confiou em seus próprios mapas e em sua própria força, começará a gritar em motim. Ele dirá que você está sendo passivo, que a inação é perigosa, que render o controle é o mesmo que afundar o navio. Esta é a essência do conflito interior, a batalha entre a sabedoria de Cristo e a lógica do mundo. Confiar em Deus na prática é um ato de violência contra o nosso instinto de autopreservação, e a sua mente lutará com todas as forças contra essa aparente loucura. A sua ferramenta nesta batalha é a prática da renarração consciente. A cada golpe da vida, a cada porta fechada, a cada oração não respondida da forma como você esperava, você tem uma escolha. A narrativa padrão do velho navegador é: estou sozinho, Deus me esqueceu. A sua tarefa, como discípulo do farol, é sobrepor essa mentira com a verdade. Você ativamente diz a si mesmo: esta é a poda. Este é o fogo do ferreiro, esta é a fraqueza onde o poder dele se aperfeiçoará.
Aprender como lidar com a dor é fundamentalmente aprender a contar uma história diferente, mas verdadeira sobre ela. Isso exige que você mude a sua âncora. O velho navegador ancora a esperança no resultado, a cura, o emprego, a mudança das circunstâncias. É por isso que a sua paz é tão frágil. A aplicação prática da fé em Cristo é retirar a âncora do mar instável dos resultados e cravá-la na rocha firme da presença dele. O seu objetivo deixa de ser a mudança da tempestade e passa a ser a comunhão com aquele que está com você no barco. Descansar em Deus não significa ausência de problemas, mas a presença de paz em meio a eles. Uma paz que vem de saber que a sua segurança não depende do clima, mas do capitão. Entenda isto, esta não é uma decisão única, mas uma rendição que precisa ser renovada 1000 vezes por dia. Cada nova onda de medo é um novo convite para escolher em quem você irá confiar. Haverá momentos, muitos deles, em que você irá falhar, em que o medo vencerá e você agarrará o leme de volta. Não se desespere. O ato de perceber que você tomou o controle e mais uma vez entregá-lo é o próprio cerne do processo. Este conflito doloroso não é um sinal de que sua fé é fraca. É a evidência de que ela está viva e sendo forjada na realidade. O que acontece quando você persevera nesta rendição diária? Lentamente, quase imperceptivelmente a princípio, uma nova realidade começa a nascer dentro de você. O ruído ensurdecedor do pânico interior dá lugar a um silêncio profundo e vigilante. Não é um silêncio vazio, mas um silêncio preenchido por uma presença. Você começa a experimentar o que a filosofia de Cristo chama de a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não faz sentido lógico para o mundo, pois ela coexiste com a tribulação. A tempestade pode continuar lá fora, mas pela primeira vez existe calmaria no centro do seu ser, pois o seu governador está em paz. Com esta paz vem uma nova visão. Seus olhos são transformados. As mesmas circunstâncias que antes o quebravam agora começam a parecer diferentes. Uma porta fechada não é mais um sinal de rejeição, mas de proteção divina e redirecionamento. Uma perda dolorosa começa a ser vista como a poda necessária para um crescimento futuro. Você para de enxergar a vida como uma série de acidentes e passa a discernir os fios de ouro da soberania de Deus, tecendo uma tapeçaria que você ainda não compreende por completo, mas cuja beleza você aprende a confiar. Você verdadeiramente começa a encontrar força na dificuldade. A âncora, uma vez cravada na rocha, realiza o seu milagre. As ondas da vida, a crítica, a escassez, a incerteza do amanhã, ainda se chocam contra o casco do seu barco. Elas ainda o balançam, mas elas perdem o seu poder de aterrorizar, perdem a sua capacidade de arrastá-lo para o desespero. Você aprende a descansar em Deus, não como um conceito poético, mas como uma realidade vivida. A sua estabilidade não vem mais da ausência de movimento, mas da certeza absoluta do seu ponto de ancoragem, que é o próprio Cristo. Esta é a materialização das promessas de Deus na alma humana. E então, a transformação final acontece. A luz do farol, que você passou tanto tempo buscando na escuridão, começa a brilhar a partir de dentro de você. Tendo sido guiado através da sua própria noite escura, você se torna, sem esforço, uma fonte de luz para os outros. Sua calma no meio do caos se torna uma mensagem de esperança mais poderosa que qualquer sermão. Suas cicatrizes contam uma história não de dor, mas de redenção. Sua vida se torna uma resposta silenciosa e poderosa à pergunta que tantas outras almas ainda gritam no escuro. É possível encontrar paz no meio disto? Esta força e esta paz não são o destino final, mas um antegosto do verdadeiro porto seguro que o aguarda.
Elas são a prova viva de que a jornada através das águas turbulentas da vida, quando guiada pelo farol de Cristo, não é sem propósito. Cada onda superada, cada momento de confiança renovada está o levando para mais perto da costa de uma realidade onde não haverá mais mar, nem escuridão, nem tempestade, apenas a luz plena e ininterrupta da presença daquele que o amou e o guiou em segurança para casa. Nós viajamos juntos da escuridão da tempestade para a revelação do farol. Exploramos os porquês da dor e o poder transformador de uma fé que se ancora não nos resultados, mas na presença infalível de Deus. Contudo, todo este entendimento permanece como uma semente em solo seco se não for regado pela comunhão direta. O conhecimento sobre Deus pode encher a nossa mente, mas apenas a conversa com Ele pode verdadeiramente saciar a sede da nossa alma e nos dar forças para a jornada. A oração não é o último recurso do desesperado. Ela é o primeiro ato de rendição do sábio. É o momento em que deixamos de apenas analisar o farol à distância e viramos todo o nosso ser em direção à sua luz. Orar é o ato prático de entregar o leme, de silenciar o nosso pânico para ouvir a sua instrução, de trocar o peso da nossa ansiedade pela leveza do seu fardo. É nesta conversa honesta e humilde que a teoria se torna experiência, e a paz, que excede o entendimento, desce sobre nós como um orvalho na madrugada. Por isso, se estas palavras tocaram o seu coração, eu o convido a parar por um instante, não apenas para ouvir, mas para falar. Vamos juntos oferecer a Deus a oração que o próprio Mestre Jesus Cristo nos ensinou, o modelo perfeito de confiança, submissão e esperança. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos se puder e una sua voz à minha neste diálogo sagrado. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao reabrir os seus olhos para o mundo, não deixe que a paz que você sentiu neste momento de oração se dissipe como uma névoa passageira. Entenda que esta paz não é o fim da jornada, mas sim a bússola que você agora possui para navegar por ela. A oração que fizemos juntos não foi um ritual mágico para acalmar os mares, mas o ato de alinhamento que calibrou o seu coração com a constância do farol. Você não sai deste vídeo com um mapa para uma vida sem problemas, mas com algo infinitamente mais valioso: a presença garantida do guia que caminha sobre as águas. Lembre-se da imagem do início. O navio perdido, açoitado pelas ondas de um caos sem sentido. Olhe para essa imagem agora, mas com os olhos da fé que foram fortalecidos. A tempestade pode até não ter mudado, mas você mudou. O caos já não é o seu mestre, pois você encontrou o seu ponto fixo. A escuridão não era a sua sentença de abandono, mas a tela escura sobre a qual a única luz que importa pôde, enfim, ser revelada em toda a sua glória. A sua maior dor se tornou o palco para o seu maior milagre. Você não está sozinho nesta jornada. Existem inúmeros outros barcos navegando por estas mesmas águas, cada um enfrentando suas próprias tormentas. Por isso, eu o convido a usar o espaço dos comentários abaixo como um porto seguro, uma fogueira digital onde viajantes podem se aquecer. Compartilhe, se sentir em seu coração, uma parte da sua história. Qual tempestade você está atravessando ou de que maneira o farol já brilhou para você no passado? Ler e compartilhar testemunhos fortalece a todos nós.
E se esta mensagem, esta forma de enxergar a vida através da ótica profunda e inabalável de Cristo, é a âncora que a sua alma estava procurando, então eu o convido a continuar esta jornada conosco. Inscreva-se no canal e ative as notificações, não apenas para receber mais conteúdo, mas para se comprometer com este caminho de transformação. Este não é um espaço para respostas fáceis, mas um estaleiro para almas que desejam ser reconstruídas sobre a rocha, capazes de suportar qualquer tempestade. Agora vá. Vá em paz, mas também vá em força. Leve consigo a certeza de que o farol não se apaga quando este vídeo termina. Ele brilha perpetuamente. Que a sua vida, a partir de hoje, não seja mais definida pela força dos ventos, mas pela sua fidelidade à luz. Que cada passo seu seja um testemunho silencioso da verdade que o encontrou, e que a sua paz seja tão profunda que outros, ainda perdidos na escuridão, perguntem qual é o segredo do seu farol.